Bem-vindo à continuação do estudo do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Este é o encontro com a palavra. Terminamos o último programa falando como Deus usa o sofrimento e as tribulações da vida para construir em nós o caráter que Ele quer. Como já dissemos, Paulo é um bom exemplo disto. Em sua carta aos Filipenses, ele orou a Deus pedindo para sair da prisão, mas isso não aconteceu. Paulo também pediu 3 vezes a Deus que tirasse o seu espinho na carne, que acreditamos que fosse uma enfermidade. Paulo tinha ressuscitado mortos e curado enfermos, mas Deus respondeu que não e não, ele não tiraria aquele espinho da carne de Paulo. Deus preferiu lhe dar a graça para lidar com aquela situação. A graça de Deus lhe bastaria. Paulo compreendeu perfeitamente. Ele se gloriava naquele espinho na carne, porque o poder de Cristo estava sobre ele e o seu homem interior cresceu. Foi isto que Paulo afirmou no capítulo 12 de sua segunda carta aos Coríntios, um texto bíblico muito bonito. Paulo é um exemplo do que Deus pode fazer em situações difíceis. Ele também é um exemplo de que nem sempre Deus faz o que esperamos. Às vezes ele nos dá a graça para que vivamos sob aquela situação. E quando ele faz isto, crescemos. Paulo ensina ainda uma outra coisa que o sofrimento ou o upomone produz em nós. É o caráter. Quer dizer, faz de nós pessoas espiritualmente fortes, corajosas. Esta é a ideia que queremos transmitir quando dizemos que alguém é uma pessoa de caráter. Esse é o significado da palavra no original. Paulo ensinou que Deus quer produzir esta nobreza espiritual em nós. Deus está interessado em nosso caráter espiritual, em fazer crescer o nosso homem interior. Por isso ele permite o sofrimento. O upomone produz este caráter em nós. Paulo continua o seu ensino dizendo que este caráter espiritual leva à esperança. Sabe, é difícil definir o que é esperança. Esperança se refere a uma convicção interior de que Deus é bom e que existe algo de bom nesta vida e além dela. Existe uma expressão no Velho Testamento, ver o bem. Aqueles que tinham caráter acreditavam que veriam o bem. Nem sempre viam o bem nesta vida. Conheço a história de um homem que foi missionário na África por uns 40 anos. No navio no qual ele voltava para casa depois de tanto tempo, navegava também o presidente dos Estados Unidos, Teddy Roosevelt. Roosevelt tinha visitado a África e, quando o navio atracou nos Estados Unidos, havia uma banda e uma homenagem à espera do presidente. Mas não havia ninguém esperando aquele missionário. Aquele homem ficou desanimado e foi para o hotel, de onde ligou para um amigo que vivia naquela cidade e que o tinha visitado alguns anos antes. O missionário compartilhou com seu amigo que tinha ficado triste na sua chegada. Seu velho amigo lhe respondeu: "Irmão, nós ainda não chegamos em casa." O caráter espiritual, ou homem nobre de caráter, sabe que vamos ver o bem, talvez não nesta vida, mas com toda certeza na próxima dimensão. Por isso, a esperança é um otimismo insaciável, um otimismo incurável de que veremos o bem nesta vida e na outra, porque Deus é bom. O Senhor é o nosso bem. Paulo continuou dizendo que a esperança não nos decepciona. Ele falou sobre uma experiência que pode ser nesta vida ou na próxima, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você sabia que Charles Wesley escreveu mais de 10.000 hinos? O que você acha que este homem tinha no coração para escrever tantos hinos? Leia, memorize e ore a letra destes hinos, aí então você descobrirá. Uma de suas letras diz o seguinte: "Alegres, adorai ao Redentor Jesus, louvor e graças dai a quem venceu na cruz. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai. O vosso Redentor sofreu humilhação, na cruz mostrou o amor que aos homens dá perdão. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai. Na terra, o céu, além, Jesus dominará, e a glória que ele tem aos crentes mostrará. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai." Charles Wesley falou sobre algo que ele viveu. Ele e o seu irmão, nas proximidades de Aldersgate, na Inglaterra. A conversão dos dois foi motivada pelos morávios, que mostraram para eles
a realidade da vida em Cristo. Os dois passaram pela experiência da conversão quase simultaneamente, e algo marcante aconteceu em suas vidas, em seus corações. Observando as letras dos hinos de Wesley, percebemos isto. Ele descreve o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, o qual nos foi dado. Dá para entender por que Paulo fala em se gloriar no sofrimento. O sofrimento nos leva a acessar a graça que Deus nos deu. Não quero ser irreverente, mas, por um minuto, imagine que você fosse Deus e suponha que estivesse olhando lá de cima para pessoas como você e eu, pessoas redimidas, declaradas justas, reconciliadas, salvas por causa da morte do seu filho. Você não acha que diria, por que eles não se alegraram, nem se gloriaram quando lhes dei meu filho? Você não acha que se ninguém ligasse isto o entristeceria? Pense um pouco sobre isto. Estamos tão preocupados com outras coisas que nem pensamos nisto. Agora, imagine você olhando para pessoas como eu e você, a quem foi dado o acesso à imensa provisão de graça derramada para todos em todo o tempo, dando total suficiência para todas as coisas para as quais fomos salvos e chamados para realizar. Você sabe o que fez? Você criou um acesso para tudo isto e nós ignoramos totalmente. Dia após dia ignoramos esta bênção. Nós não acessamos esta graça. Certo homem muito sábio disse que os crentes são como pessoas a quem foi entregue um equipamento divino capaz de ir até as profundezas do mar, mas que a única coisa que estas pessoas fazem é ficar dentro do banheiro, entretidos com a corrente da água quando a banheira é destampada. Isso nos faz pensar no poder sobrenatural de Deus e na sua graça redentora. Existe uma imensa provisão de graça ao nosso dispor. Temos a chave de acesso a esta graça, mas não a acessamos. E como Deus nos ama tanto, Ele permite ou até nos leva a passar por algum sofrimento, porque Ele sabe o que o sofrimento produz em nós. Você sabe o que o sofrimento produz? Perseverança. E o que a perseverança produz? Caráter. E o que o caráter produz? Esperança. E o que a esperança produz? O amor de Deus em nossos corações. Temos esta imensa provisão de graça. Temos acesso a esta graça, mas precisamos ser despertados para ela. Se você quer aquecer o seu coração com uma mensagem sobre o avivamento e aprender o que queremos dizer quando usamos este termo, leia tudo que tiver ao seu alcance sobre o grande avivamento de George Whitefield. Leia sobre a vida de George Whitefield. É fascinante. Durante uma de minhas férias, eu li sua biografia. Metade de cada página era feita de notas de rodapé de letras bem pequenas. Minha vista ficava até embaralhada. E quando acabei o livro, estava escrito na última página: o segundo volume estará disponível no próximo ano. Foi uma bênção ler sobre a vida de George Whitefield. As coisas não podiam ser piores na Inglaterra naqueles dias quando o grande avivamento aconteceu. Mas foi neste contexto que Deus levantou homens como George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley e Jonathan Edwards. As coisas que aconteceram durante o grande avivamento são simplesmente fenomenais. Martin Lloyd Jones morreu orando e esperando que o grande avivamento acontecesse. Quando vemos o avivamento em uma empresa, em uma igreja, em um país, sabemos que só mesmo Deus pode promover este milagre. Por isso você também precisa acessar o poder sobrenatural de Deus na graça redentora. E assim que o avivamento chegar, você vai ver a diferença. E é exatamente assim que o avivamento acontece. Esta é a única maneira do avivamento acontecer no seu coração e no meu. Só assim o avivamento acontece em uma igreja, em um país, em uma cultura. É uma obra de Deus. É uma obra sobrenatural da graça redentora de Deus no seu coração e no meu. O que Paulo está fazendo nesta carta é perguntar: você sabe o que você já tem? Você sabe o que já lhe foi dado? Como fazer as pessoas crerem que Deus é poderoso para fazer abundar a sua graça, para que tenham sempre completa suficiência em todas as coisas e abundem em toda boa obra? Como é possível que elas creiam nisto e mesmo assim vivam uma vida cristã derrotada? Acho que isso acontece porque não sabemos acessar a graça. Não sabemos como fazer para que ela seja derramada sobre nós.
Como você pode acessar a graça de Deus? Acho que esta pergunta pode ser respondida com apenas uma palavra: disciplina. Creio que com certas disciplinas abrimos as janelas da graça de Deus e ela é derramada sobre as nossas vidas. E às vezes, mesmo com estas disciplinas, quando a imensa provisão de graça é derramada, ficamos como que olhando da rua para uma vitrine, só assistindo pelo vidro sem poder tocá-la. Porque Deus nos ama, Ele permite às vezes o sofrimento em nossas vidas para nos forçar a acessar a sua graça. Quero terminar o programa de hoje sublinhando algo muito interessante, sabe? Nós falamos aqui que Deus usa o sofrimento e as tribulações da vida para construir em nós o quê? O caráter que Ele quer. Como já dissemos, Paulo é um bom exemplo disto. Em sua carta aos Filipenses, ele orou a Deus pedindo para sair da prisão. Mas, lembre-se, isso não aconteceu. Não. Paulo também pediu 3 vezes a Deus que tirasse o seu espinho na carne, que talvez fosse uma enfermidade. Paulo tinha ressuscitado mortos, curado enfermos, mas Deus respondeu que não, não e não. Deus preferiu lhe dar a graça para lidar com aquela situação. A graça de Deus lhe bastaria. Esta foi a resposta do próprio Senhor para Paulo. A minha graça te basta, Paulo. E Paulo compreendeu perfeitamente. Ele se gloriava naquele espinho na carne porque o poder de Cristo estava sobre ele. E o seu homem interior cresceu de uma forma espetacular. Foi isto que Paulo afirmou no capítulo 12 de sua segunda carta aos Coríntios, um texto bíblico muito bonito. Paulo é um exemplo do que Deus pode fazer em situações difíceis. Ele também é um exemplo de que nem sempre Deus faz o que esperamos. Às vezes, Ele nos dá a graça para vivermos sob aquela situação. E quando Ele faz isto, nós crescemos. Saiba, prezado ouvinte, que Deus quer que você cresça cada dia mais. Deus quer que você tenha um caráter especial. Por quê? Porque Ele quer usar você. Ele precisa de você. Deus lhe abençoe de uma forma muito especial. Não perca o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.